saúdo aos presentes. Primeiramente, gostaria de agradecer a imensa responsabilidade e gratíssima oportunidade de poder falar algo que é tão caro e poder revisitar, rever algo que havia ficado guardado até certo tempo sobre um homem tão importante quanto o reverendo Boanerges Ribeiro. Nos faz lembrar e, acima de tudo, ter a certeza de que Deus levanta homens, os capacita, fortalece, utiliza, a despeito de circunstâncias, das mais difíceis às vezes, mas Deus tem sustentado, fortalecido e levantado homens ao longo da história, e este é um deles, um dos principais nomes da história da nossa igreja. E é certamente uma grande honra poder estar aqui nesse momento, em que jamais se pode deixar de enfatizar a responsabilidade tamanha que isto carrega. Por isso, agradeço ao reverendo Ronaldo, ao reverendo Hermisten, à congregação, à Jurete, por esta oportunidade, esta responsabilidade também. Queira o Senhor nos abençoar nessa noite com algumas instruções acerca de um momento tão importante, de um personagem tão importante para a nossa história. Alguns outros apontamentos iremos tecer ao longo do tempo, aqui, mas ainda em tempo, gostaria de dizer da minha grata satisfação em rever o presbítero Marco Serra, já faz algum tempo, e é uma grande alegria poder reencontrá-lo também, e neste momento tão importante. Nossa palestra, o título será O Reverendo Boanerges Ribeiro e suas contribuições para a IPB. E me ocorreu aqui colocar como subtítulo uma expressão utilizada, encontrada exatamente nos anais da própria igreja. Fervoroso servidor de Cristo e grande idealista. Assim ele foi descrito nos documentos oficiais da nossa igreja em dado momento, que faremos referência no decorrer desse tempo. Certamente será um período muito escasso, para podermos cumprir aquilo que tínhamos em mente, e mesmo se o fizéssemos, ainda seria apenas um brevíssimo esboço introdutório. Precisaríamos, talvez, de algumas semanas teológicas no JMC para conseguirmos abraçar um pouco da grandeza deste homem que foi instrumento nas mãos do Senhor. Mas sigamos adiante, primeiramente, a título de epígrafe e alguns apontamentos iniciais que dão o tom do modo como foi construída esta palestra, estes estudos, e antecipam, de certo modo, também algumas ênfases que daremos ou estabelecermos algumas pressuposições que nortearão a nossa abordagem, ainda que não explicitadas posteriormente. A primeira delas, Lucien Febvre, disse certa vez: nenhuma compreensão do presente é possível sem um conhecimento preciso do passado, um conhecimento arejado, um conhecimento inteligente. Então, acima de tudo, conhecer o passado, ou estudar o passado, não é simplesmente por razões apenas de gosto, ainda que este elemento seja importante, mas há uma necessidade urgente de se observar o passado para aprender sobre o presente. Talvez os rumos que estejamos vendo, talvez oportunidades que não percebemos, ou talvez até indícios de soluções para problemas que estamos enfrentando. Mas precisamos observar o passado, sem sombra de dúvidas. Lucien Febvre, em outro livro, diz: a história faz-se com documentos escritos, sem dúvida. Isto antecipa grande parte da perspectiva que iremos trabalhar e, inevitavelmente, eu vou ter que fazer uma solicitação àqueles que estão aqui presentes, ou àqueles que nos acompanham,
de paciência, porque teremos que observar vários documentos e esses documentos eles comprovam, fundamentam estas análises que não podem ser feitas aleatoriamente, em hipótese alguma, com nenhum objeto de estudo, menos ainda com alguém da envergadura do reverendo Boanerges Ribeiro. Então, documentos. Teremos muitos documentos. Mark Bloch nos dá uma ideia importante aqui, um elemento importante. Já na década de 70, Milton Japiaçu havia escrito uma obra intitulada O Mito da Neutralidade Científica. Mais pura verdade, isso é um mito. Em hipótese alguma, há neutralidade e o apontar claramente aquilo que eu farei referência posteriormente, proveniente de Michel de Certeau, que é o aspecto do lugar social, o lugar a partir de onde nós falamos das relações que demonstram as nossas interpretações, o modo que nós lemos e observamos a realidade são inevitáveis. Mas Mark Bloch aqui diz, na verdade, conscientemente ou não, é sempre as nossas experiências cotidianas que, para nuançá-las onde se deve, atribuímos matizes novos. Em última análise, os elementos que nos servem para reconstruir o passado. Os próprios nomes que usamos a fim de caracterizar os estados de alma desaparecidos, as formas sociais evanecidas, que sentido teriam para nós se não houvéssemos antes visto homens viverem? Então, neutralidade não existe, em hipótese alguma, e nós partimos exatamente disso, das experiências de certo modo. No entanto, Mark Bloch, numa obra exatamente sobre como fazer história, ele diz, vale mais 100 vezes substituir essa impregnação instintiva por uma observação voluntária e controlada. Então, há que se ter critérios, métodos, para tentar segurar um pouco as emoções que são naturais em momentos como este. Um grande matemático não será menos grande, suponho, por haver atravessado de olhos fechados o mundo onde vive. Mas o erudito que não tem o gosto de olhar a seu redor, nem os homens, nem as coisas, nem os acontecimentos, ele merecerá talvez, como dizia Pirene, o título de um útil antiquário. E agirá sensatamente renunciando ao de historiador. Bom, eu não sou historiador, tampouco erudito. Dificilmente alguém que dedica certo tempo atentamente observando filmes como o de John Wick, não é categorizado como erudito, né? Bom, há outros também de influência do reverendo Hermes, que todos já sabem os títulos, né? Mas é sempre bom, as férias valem a pena, né? Poder assistir pela 10ª vez, no mínimo, a série Rocky Balboa, sempre é bom para nos dá estímulos teológicos importantíssimos, né? Então, eruditos aqui, eu acho que não são contados assim com esse tipo de gosto por esse tipo de filme, né? Bom, Oswald de Andrade diz, não são os homens que fazem a história, mas sem os homens a história não se faz. Surgem os fatores econômicos, sociais, etc., os líderes, porém, tornam-se essenciais. Os líderes tornam-se essenciais. Thomas Carlyle diz, um conforto é que os grandes homens, retomados de alguma forma, são uma companhia lucrativa. Não podemos olhar, ainda que imperfeitamente, para um grande homem sem ganhar alguma coisa dele. E é isso que tentaremos fazer com respeito ao reverendo Boanerges, né? Ainda que imperfeitamente, certamente um ganho teremos. Assim espero. O próprio reverendo Boanerges diz, aprendi a ver a história, não como bola de cristal que prevê o futuro, mas como roteiro para entender o presente. Ele disse isto
no prefácio à tradução do comentário de Salmos, João Calvino, fazendo referência às experiências que ele teve do cotidiano com ninguém menos do que Émile Leonard. E ele diz: aprendi com Émile Leonard isto. João Calvino: é digno de nota que Deus manda cada um de nós ter presente em todas as ações da vida sua vocação. E é isto que eu vejo como um dos principais ensinos, observando a vida do reverendo Boanerges, é esse. Um homem que observava atentamente o que Deus mandava, tendo sempre diante de si essa força motriz, cumprir a sua vocação, o seu chamado, dentro do custo que fosse cobrado, mas objetivando exatamente esse, o que Deus mandou. Émile Leonard, em outro momento, como já observamos vez ou outra em outras relações, ele define o que é ser um calvinista, um reformado. É aquele que, uma vez reconhecida a vontade de Deus na sua palavra, simplesmente vive e executa. Essa realidade, ela é pulsante na história do reverendo Boanerges, nitidamente pulsante. Deus é o Senhor da história e dirige todas as coisas para o cumprimento dos seus soberanos propósitos, usando homens como instrumentos nas suas mãos. Este é o nosso pressuposto mais basilar. É isso que encontramos aqui. Ao falar sobre um homem, alguém pode dizer, mas que ênfase talvez exagerada, mas quando nós nos lembramos que estes homens, eles viveram para cumprir aquilo que Deus ordenou e buscam o melhor possível para a sua igreja, a qualquer custo, a um custo elevado das suas próprias vidas pessoais em vários aspectos, não é somente sobre a vida de um homem que podemos observar, mas sobre como Deus usa pessoas, como Deus levanta homens e os sustenta de modo firme, independente de circunstâncias difíceis. Então, algumas questões históricas que não vêm ao caso de nos determos, né? O nosso tempo pode ser muito limitado para isso. Aquilo que Michel de Certeau chamava de um discurso sobre o outro, estudar sobre o outro, conhecer sobre o outro. E esse outro aqui, na verdade, ele traz um elemento importantíssimo, ele lança a luz sobre nós mesmos. E é inevitável olhar a vida deste homem e não se sentir incapaz de cumprir as funções que temos que cumprir. Não nos vermos como extremamente limitados diante das tarefas, dos desafios pessoais, ao mesmo tempo que podemos ver e vamos ver claramente a direção de Deus sustentando e conduzindo, e dando as condições necessárias e suficientes para o cumprimento dessas mesmas funções. Este é um elemento importante. Olhar o outro dessa perspectiva nos serve como uma espécie de espelho que lança luz para as nossas próprias práticas. Então, nesse aspecto, eu os convido também a fazerem um certo nível de introspecção a partir desse princípio. Não desejo gastar tempo aqui, não é esse o objetivo de discorrer sobre teoria da história, né? Mas irmos, de um modo mais objetivo, à própria objeto, né, mais central desse momento, o percurso histórico do sujeito. Então, esse é um momento, a partir dessa estruturação proveniente dessa matriz sertoniana de analisar o outro, esse é um dos elementos. Observar esse percurso de situar o sujeito dentro do seu ambiente histórico. E aí, certamente temos que começar do início. Boanerges Ribeiro nasceu em 8 de agosto de 1919, na cidade de Rio Paranaíba, no estado de Minas Gerais.
filho primogênito de Adiron Justiniano Ribeiro, sobrinho, e de Inácia Alves Rocha. No presente ano de 2023, completa-se 104 anos de seu nascimento, uma data importante. A educação bíblica que o reverendo Boanerges recebeu no seu lar pelos seus pais, quando criança, é digna de louvor. Ele mesmo diz: recebi intensa instrução evangélica em casa. Este é um documento central. Boanerges Ribeiro, Ser Pastor no Brasil. Ele foi um discurso, uma palestra muito cordial, amigável, uma conversa entre amigos para os formandos deste seminário no ano de 1999, lá na Igreja do Calvário. Eu era calouro na ocasião, né? Era proibido, né? Na verdade foi um evento específico, fechado só para os formandos, né? Mas os formandos, quando retornaram naquele sábado à tarde, salvo engano, estavam estupefatos com tudo que haviam ouvido, e nós ansiosos por saber o que eles haviam ouvido. Hoje temos, já não de hoje, temos acesso a esse opúsculo pequeno, né, de fato, mas extremamente robusto, e que certamente em breve estará mais acessível ainda, dadas as possibilidades de publicação que se avizinham, né? Mas ele continua. Sua mãe o ensinou diversos hinos e orações da época. Ele diz: minha mãe ensinou-me hinos do velho Salmos e Hinos e as orações padrão da época. Pai Nosso, agora me deito para dormir, se eu morrer sem acordar, guarda minha alma, ó Senhor. Amém. Com os hinos, vinha um corinho. Jesus escuta a voz terninha da criancinha em oração. Algo muito singelo, mas extremamente marcante, não? Já sabia decorado os 10 mandamentos e o credo apostólico. Aos 6 anos de idade, recitava de cor o catecismo para crianças ao seu pai. Ainda com pouquíssima idade, já era amante da leitura da palavra. Debruçado na cama, deliciava-me com as correrias de Davi, na tradução do padre Figueiredo e seu vernáculo de sabor um tanto rural. Aos 7 anos de idade, já era consciente do seu chamado ao ministério da palavra. Não sei quando, por quê, nem como. O que sei é que aos 7 anos já estava decidido, ia ser pastor quando crescesse. Aos 7 anos de idade. Adiron Ribeiro, seu pai, seguiu para a cidade de Lavras, em 1927, no sul de Minas, com o intuito de concluir o ginásio no Instituto Gamo, o que ocorre em 1931. A família, então, segue para Campinas, pois Adiron começaria seus estudos teológicos no Seminário Presbiteriano do Sul, concluindo em 1935. Somente em 1940 viria o primeiro campo pastoral na cidade de Cachoeiro de Itapemirim, no estado do Espírito Santo. Isto ao pai do reverendo Boanerges. Seguindo-se depois diversos pastorados no leste de Minas e Rio de Janeiro, além de servir por vezes como exímio professor dos antigos 1º e 2º graus. O jovem Boanerges Ribeiro certamente foi influenciado pelo percurso de vida de sua família, em especial do seu pai como pastor e professor, por sinal, um homem amante do conhecimento e do saber. Menino ainda, Boanerges Ribeiro, quando estudava no grupo escolar Firmino Costa, em Lavras, já demonstrava sua firmeza em testemunhar com intrepidez que era servo unicamente do Senhor Jesus Cristo. Vejamos. O ambiente era, às vezes, contaminado por aulas e prática obrigatória de religião. A única vez na vida em que sofri castigo foi ali. Neguei-me a rezar a Ave Maria com a classe. Ficou de castigo comigo uma coleguinha também protestante, Francisca Teixeira, que veio a casar com um dos meus tios gamonenses. O que sublinho é que nossa minoria era esmagadora. 2 protestantes em sala com cerca de 40 alunos. A mestra castigou-me, mas não reincidiu. Era a 4ª série e nós terminamos o primário em paz. O lugar de segurança era a igreja, como de fato sempre deve ser. Eis a sua declaração. A igreja de Lavras era modelar no atendimento a crianças.
Se isso nos encasulava, também dávamos a compensação necessária para a situação consciente de minoria religiosa. Lembro-me da escola dominical desde o primeiro domingo que compareci. Não faltava a escola bíblica de férias. Devorei os livros da biblioteca da escola dominical, inclusive o Tesouro da Juventude. Esse era um clássico da época, na década de 30, né? Uma série de livros. Hoje é possível encontrá-los até disponíveis aí em sites que digitalizaram, né? Digitaram, né? Melhor dizendo, e ter uma ideia do que era lido naquela época, né? Era uma coleção. Segue Ribeiro para o Instituto Gammon, grande entidade, descrito por ele. Cursar a quinta e sexta séries e após o ginásio como aluno externo durante 3 anos e interno 1 ano. O seu relato é vigoroso. Vejamo-lo com atenção. Era outro mundo. Era como viver em país de maioria católica romana, mas de governo protestante. Não havia aula de religião em classe, mas havia na quinta e na sexta série História do Antigo Testamento e História do Novo Testamento em lições preparadas pelo Dr. Gammon. Havia cultos obrigatórios no Salão Nobre, onde todos, protestantes ou não, cantávamos com entusiasmo hinos ativistas dos salmos e hinos. Avante, avante, ó crentes, vamos nós trabalhar, um pendão real. Ainda podemos fazê-lo hoje, né? Os professores eram protestantes, ao menos eram os de que me lembro. Geni Gomes, Bernardo Bartels, Ezequias Heringer, Vitório Bergo, Simval Silva, Palhano, Peter Baker. Ezequias veio a ser um dos fundadores da Universidade de Brasília, chefe de seu primeiro departamento de botânica. Vitório Bergo foi vencedor de concurso para a cadeira de português do Ginásio Mineiro. E seus livros sobre nossa língua são clássicos. Entre meus colegas, alunos de Vitório Bergo, veio a sobressair Augusto Gotardello, até hoje meu mestre de português. Professores não evangélicos, não sofriam constrangimento, mas viviam expostos à cultura e à pregação da reforma. Lembro-me perfeitamente da noite em que Dona Elza Rotier Duarte, uma linda moça professora na sexta série, levantou-se na igreja após o apelo do reverendo Felipe Landes em série de conferências. Dona Elza não se limitou a ficar em pé, afirmou com voz bem clara e de todos audível: eu aceito Jesus como meu Salvador. O Gammon havia formado uma subcultura protestante autossuficiente que vivia e prosperava no seio da sociedade lavrense. Ali os protestantes estavam como no Rio Paranaíba até 1927. Éramos a minoria dominante. A igreja da maioria não era discriminada nem combatida, era irrelevante. Não se percebia sua presença. Já chegado à adolescência, Bonerges Ribeiro, agora residindo em Campinas, devido ao ingresso de seu pai no Seminário Presbiteriano do Sul, estudou as 3 últimas séries do curso secundário ginasial no Colégio Estadual Culto à Ciência, um lugar positivamente secular, e não discriminava religião alguma. Na igreja, Bonerges Ribeiro encontrava educação reformada e vida extracurricular. Como é característico a um crente fiel à sua essência, a igreja sempre ocupou lugar de proeminência na vida do jovem. Sua experiência de vida, claramente observável, sempre esteve associada ao reino de Deus. Registra. A Igreja Presbiteriana de Campinas era dinâmica. Um adolescente recém-chegado facilmente se integrava em seu departamento intermediário. Excelentes os estudos bíblicos preparados localmente pelo pastor. Suas palestras apologéticas, quase semanais, interessantes e substanciais. A atividade social, esportiva e recreativa sempre atraente. No ano de 1937, contando apenas 17 anos de idade, ingressa Ribeiro no Seminário Presbiteriano do Sul com vistas à formação teológica necessária para o cumprimento do seu consciente chamado ao ministério da palavra. Já há 10 anos, pelo menos, né? Lembremos, aos 7. Após 5 anos de estudos, torna-se bacharel em teologia no ano de 1941. Assim descreve Ribeiro:
Ali convivi com a segunda geração de formadores de pastores de nossa igreja. A primeira geração foi a de John Hawker Smith, Erasmo Braga, Thomas Porter, Constâncio Homero, Omenha, que formaram meus mestres, Kerr, Goulart, Herculano Júnior, Borges. Foi meu mestre também, mas formado nos Estados Unidos, Lennington, cujo pai viera de Springfield, Illinois, da igreja de açorianos, onde nosso reverendo Conceição esteve 1 ano. Sobre Erasmo Braga, afirma: pessoalmente creio que é Erasmo Braga que devemos a síntese modelar do seminário. Deão e catedrático de Antigo Testamento, formado pela missão de Nova York, mas enraizado em nossa cultura nacional, o modelo que principalmente ele desenhou no seminário de Campinas permaneceu até retirar-se, a geração de professores formada por ele. Um seminário onde examinavam desenvolvimentos teológicos e críticos contemporâneos, mas que se destinava a formar pastores para as igrejas reais, e não papagaios teologantes, nem intoxicados de utopias sociais em voga. Um tanto quanto atual, diria. Estes mestres lhe ensinaram lições deveras valiosas, afirma: meus mestres do seminário aprenderam com Erasmo e eu aprendi com eles. Há que construir e não destruir. Repito, há que construir e não destruir. Construir sobre os bons alicerces já colocados, mesmo que encontremos paredes em escombros. Construir sempre o edifício já desenhado. Não é sábio que cada geração pretensiosamente trate de destruir o passado para depois tentar recomeçar. Não é sábio. Os mestres comunicaram-me um catolicismo radical apostólico evangélico, que não se limita ao ecúmeno. Lembremos, ecúmeno e ecumenismo aqui tem um tom completamente diferente do que tem hoje em dia de associação de todas as religiões. Tá? Aqui está mais ligado àqueles que comungam, né, das mesmas bases teológicas conceituais, né? Então, nesse sentido, eram poucas as igrejas classificadas aqui, né? Aqueles que confessam o verdadeiro evangelho. Tá? Mas continuemos. Mas é também histórico, bíblico, profético. Chegamos à Universal Assembleia e à Igreja dos Primogênitos. Esta perspectiva de construção e desenvolvimento do edifício igreja, por meio da fidelidade e do trabalho sério e dedicado, é marcadamente uma característica da atividade ministerial do reverendo Boanerges Ribeiro. Além de suas atividades eclesiásticas, das mais diversas, as quais a Igreja Presbiteriana do Brasil, na pessoa de seus líderes, sempre lhe confiaram. Ele sempre recebeu da igreja essas atividades, né, esses compromissos, essas responsabilidades. O reverendo Boanerges foi ordenado ao Sagrado Ministério da Palavra em 12 de janeiro de 1943, na cidade de Marília, após cumprir período de licenciatura na cidade de Iacanga, no estado de São Paulo. Então, talvez alguns conheçam essas cidades, né? Neste tempo, casou-se com Aide Serra, a quem com plena certeza esteve a referir-se quando aconselhou os formandos do ano de 1999 do Seminário Teológico Presbiteriano Reverendo José Manuel da Conceição, em São Paulo, com as seguintes palavras: casem-se bem, sua esposa não vai co-pastorear a igreja com você. Ela não casou com o seu ministério, mas com você mesmo. Mas cuidará de você, terá parte pesada na educação de seus filhos e prestará à igreja serviços como outras senhoras crentes também prestaram. Quando digo cuidará de você, quero dizer inclusive pastoralmente. E acredite, você vai precisar. Não será necessário ordená-la para esse ministério. Pois é, aqui foi escrito em 1999, tá? Bom, me permitam alguns apontamentos de ordem pessoal. O próprio Michel Dissertot fala do lugar social. O lugar social a partir do qual eu falo
é de alguém que pôde desfrutar da presença do reverendo Boanerges por cerca de 3 anos, tomando café todas as terças e quintas dos anos 2000, 2001 e 2002, e ir à Igreja do Calvário, pregar algumas vezes na Igreja do Calvário. Então, o sermão de prova, eu sei que tem toda uma certa, como eu diria, áurea, né, de importância, mas para mim houve algo anterior. Foi pregar e depois receber a crítica do reverendo Boanerges Ribeiro, que sempre muito amável me disse apenas: precisa modular um pouco mais a voz. Eu entendi, não vou colocar muita gente para dormir se continuar assim, né? Mas, enfim, algo que me chamava a atenção desde a primeira vez, a primeira vez que preguei no Calvário, a dona Aide sempre uma senhora extremamente doce, e ela veio até mim e disse: olha, o reverendo pediu para o senhor aguardar um momentinho que ele quer cumprimentá-lo após. Ele precisou resolver algo, creio que precisou sair, mas algo que era belíssimo. E eu lembro certa vez conversando com o Rubem, né? Ele ficou até emocionado com isso, mas disse: olha, olhar aquela senhora com um brilho nos olhos e receber o seu esposo, já há décadas casados, acho que talvez ali 60 anos pelo menos, ou quase isso, né? Mais de 50 certamente, era algo belíssimo. E esse é algo extremamente marcante que por vezes os registros históricos oficiais não trazem, que é o homem humano, de fato, como foi. E esse era um dos elementos mais belos, né? Poder olhar a beleza desse casal, tão singelo, e um amor tão natural, fluido. É exatamente isto que o reverendo Boanerges aqui descreve. Então, ela vai cuidar de você, e era isto visível, pelo menos minha primeira impressão, recém-chegado, mas que permanece até hoje. Aqueles que de algum modo conviveram com o casal puderam testemunhar, né? E isto foi uma verdade, né? Ou seja, a cumplicidade santa, o amor foram mútuos durante todo o tempo do matrimônio. E aqueles que puderam conviver com eles puderam ver isso, né? Então, por sua vez, quando íamos com o reverendo Boanerges no Franz Café da Vieira de Moraes, vez ou outra parávamos na floricultura para que ele comprasse flores, pois ele gostava muito do cheiro das flores em casa, ela gostava muito do cheiro das flores em casa, e aqui já quase 60 anos de casados, né? E às vezes, uma cena interessante, o reverendo Boanerges junto com o reverendo Hermes tem um Mustang vermelho, né? Uma cena muito interessante. E ele, por vezes, parávamos ali no Franz Café, já não tem mais, fechou, infelizmente, mas traz muitas memórias boas ali. E logo depois, circundando ali a esquina, tinha uma floricultura, às vezes ele pedia para, espera um pouquinho, preciso levar flores para a dona Aide. Ela gosta do cheiro das flores em casa. E assim ele fazia, né? Outro elemento aqui que me passou, em casa, né, certa vez, fui lá na casa dele, né, e ele pedia licença, vou pedir para a dona Aide passar um café para nós e alguns biscoitinhos. E comíamos biscoitinho com café. E houve um contexto aqui importante que eu vou deixar para o final, que é algo interessantíssimo, pelo menos para mim. Bom, então, nas palavras de Ribeiro, em 1999, em 58 anos de ministério, servi poucas igrejas, Pederneiras e Iacanga, com um vasto campo rural, Marília, de Garça a Tupã, Santos e Baixada Santista até Itanhaém, Brás e Zona Leste até Ferraz de Vasconcelos. Há 46 anos, desde o primeiro culto, sirvo a Igreja do Calvário.
Nesta igreja, há crentes de Pederneiras, de Iacanga, inclusive da congregação de Batalha, 30 quilômetros a cavalo da sede, de Marília, de Santos, do Brás, da Zona Leste. E podemos observar algo importantíssimo, nem sempre enfatizado, infelizmente. O Reverendo Boanerges Ribeiro foi instrumento nas mãos do Senhor para a organização de 17 igrejas. Na Alta Paulista, na Baixada Santista e na Grande São Paulo. A minha imagem pessoal é olhar o metrô na Zona Leste e quase que conseguir mapear ali quantas igrejas foram iniciadas pelo trabalho dele como pastor na igreja no Brás. Plantador de igrejas. Poderia ser outro título ou outra abordagem. Aqui nós seremos extremamente superficiais. Extremamente superficiais. Então, cada tópico desse daqui certamente valeria uma análise detalhada. Observar aqui, quem sabe alguém se empolga a fazer uma monografia, né, sobre isso, visitando as igrejas, fazendo uma consulta aos documentos da igreja, a origem da igreja. Que modelo de plantação de igreja é esse, né? E certamente os presbitérios em São Paulo são muito carentes disto, né? Não só em São Paulo, mas como começar uma nova igreja, né? Às vezes disse que os reformados não são muito afeitos a isso, né? Eis aqui uma comprovação contrária. 17 igrejas. No ano de 1953, se deu a organização da Igreja Presbiteriana do Calvário, inicialmente no bairro do Brooklyn Paulista, depois Campo Belo, permanecendo como seu pastor titular até o ano de 1987, quando lhe foi outorgado o merecido e honroso título de pastor emérito daquela igreja, e o seu jubilamento deu-se posteriormente. Comissão Executiva, no Supremo Concílio, né, nós temos alguns documentos, né, estava demorando, né, eu prometi não... Quanto ao documento 95 do presbitério de Piratininga, encaminhado o pedido de jubilação do reverendo Boanerges Ribeiro. A Comissão Executiva resolve requisitar do presbitério de Piratininga a remessa da carteira de ministro que deveria acompanhar o pedido de jubilação. Autorizar a mesa da Comissão Executiva a proceder à jubilação uma vez cumprida esta exigência. O seu amor e reconhecimento da importância da Igreja do Calvário em sua vida são apresentados, exatamente como eu disse, nesse documento, falado, essa palestra, conversa, com os formandos deste seminário do JMC de 1999. Ele diz: seja pastor na Igreja do Calvário. Se não puder ser pastor na Igreja do Calvário, seja pastor de igreja o mais parecida possível com ela. Você trabalhará, certo, de que tem protegidos os flancos e a retaguarda, e terá companheiros para caminhar em frente. Foi para essa igreja que Onesíforo se mudou. Ora, pois, será necessário decifrar cada metáfora? Entenda-se bem com suas igrejas, seja-lhes dedicado, identifique-se com elas, sua amizade será correspondida. Conselho melhor não há. No prefácio à obra O Senhor que se fez servo, afirma: desde 1952 sou pastor da Igreja Presbiteriana do Calvário em São Paulo. Sou testemunha de que lhe deve e não pode avaliar a presente geração. Seus fiéis, com os presbíteros, angariaram a justa confiança dos adeptos da reforma evangélica no Brasil. Nessa igreja se realizou também a mais ousada e inovadora experiência de comunicar à cultura ambiente os valores de Cristo como os deveriam viver as igrejas da Reforma. Evitou o processo de introversão social, que costuma transformar em seita a denominação protestante. E evitou a teologia que avança além da Bíblia, reencarna Jesus Cristo na igreja e faz da igreja medianeira sacerdotal entre Deus e raça humana. Permaneceu e permanece conscientemente reformada, bíblica, evangélica. E assim de fato foi. Era costume da Igreja do Calvário fazer almoços aos sábados como uma atividade social. O reverendo fazia muito gosto em convidar seminaristas e vê-los lá presentes.
sempre os recebia com especial atenção, e estes puderam dar testemunho e chancelar suas palavras com respeito à Igreja Presbiteriana do Calvário como a mais pura verdade. Eu sou um destes. E a expressão aqui, o reverendo, me permitam explicar, né? Durante certo tempo eu convivi com o presbítero Erci Moreira, né? Que foi o braço direito do reverendo Boanerges com várias construções, né? As marcas dele estão por aí. E o presbítero Erci, né, sempre fazia questão de muito respeitosamente chamá-lo de o reverendo. O reverendo. No âmbito acadêmico e intelectual, o reverendo Boanerges foi altamente profícuo. Bacharel em Teologia pelo Seminário Presbiteriano de Campinas, 1941. Licenciado em Filosofia, mestre e doutor em Ciência pela Escola Pós-Graduada de Ciências Sociais da Fundação Escolar de Sociologia e Política de São Paulo. A FESP-SP, instituição criada em 1933 por iniciativa de diversos intelectuais proeminentes da sociedade paulistana, com o intuito de dedicação ao estudo da realidade brasileira e formação de líderes habilitados a agir ativamente no processo de modernização da sociedade brasileira. Quem passou por lá? Darcy Ribeiro, Fernando Henrique Cardoso, Florestan Fernandes, Sérgio Buarque de Holanda, Oswald de Andrade Filho, entre outros intelectuais proeminentemente reconhecidos na alta academia brasileira como estudiosos que contribuíram para o desenvolvimento acadêmico de nosso país. Boanerges Ribeiro, em 1950 a 51, cursou 2 semestres na Escola de Jornalismo da Syracuse University, em Nova York, ministrou os seguintes cursos: Introdução ao Pensamento Filosófico e Científico, da Escola de Biblioteconomia, da Fundação da Escola de Sociologia e Política de São Paulo, a mesma escola que ele havia se formado. Fundamentos das Ciências Sociais nas Faculdades de Filosofia, Ciências e Letras, 9 de Julho e São Marcos. História das Doutrinas Morais e Fundamentos Filosóficos da Educação Moral na Faculdade de São Marcos. Filosofia da Educação na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras Tibiriçá. Filosofia Social em nível de pós-graduação na Escola Pós-Graduada de Ciências Sociais da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo. O mesmo curso que ele concluiu mestrado e doutorado, ele também lecionou. Sua capacidade intelectual foi publicamente constatada pelo Centro de Documentação do Pensamento Brasileiro, sob os cuidados do Senado Federal, quando o citou no Dicionário Biobibliográfico de Autores Brasileiros, descrevendo suas publicações que revelam seu amplo interesse de estudos, história, sociologia, filosofia e teologia, todos ligados à vida prática piedosa protestante. Esse é o verbete que lá consta nesse dicionário, ainda publicado pelo Senado Federal. Nasceu em 1919, Ribeiro Boanerges, né? Tendo se formado para exercer o magistério religioso na Igreja Presbiteriana, seguiu a sua vocação religiosa como pastor em diversas cidades do estado de São Paulo e alcançou posições de grande destaque em sua igreja, presidindo o seu Supremo Concílio por 12 anos. Ao mesmo tempo, revelou-se educador de reconhecida competência, exercendo, entre outras coisas, as funções de chanceler da Universidade Mackenzie. A par de significativa obra religiosa, dedicou grande parte de seu tempo à elaboração da história social do protestantismo no Brasil. E aqui vem alguns livros. Ao que me consta, ele é o único presbiteriano elencado nesse dicionário biobibliográfico do grande leque de ciências humanas no Brasil. E é descrito assim. A estes títulos acrescentamos outras obras que foram publicadas e que não constam desta relação do dicionário. O Apóstolo dos Pés Sangrentos, Terra da Promessa, O Culto em Corinto e o Nosso Culto, Ser Pastor no Brasil, Aliança da Graça e o Inário para uso da Igreja Presbiteriana do Calvário, Louvar-te-ei, Senhor. Até o Inário. O Jornal Brasil Presbiteriano, de fevereiro de 1965, ao apresentar o currículo do reverendo Boanerges, expressa o reconhecimento de um dos maiores historiadores brasileiros de todos os tempos, Gilberto Freire.
Gilberto Freire faz referência ao reverendo Boanerges, né? Aqui é a descrição. Então, quem quiser ler Ordem e Progresso, Gilberto Freire, encontrará lá referências ao reverendo Boanerges Ribeiro. O reverendo Boanerges Ribeiro recebeu reconhecimento da sociedade que ativamente fez parte, sempre testemunhando a salvação em Cristo como marca de sua vida. Suas próprias palavras. Recebi a medalha Tiradentes da Polícia Militar de São Paulo, a cujos oficiais, em dias já distantes, fiz preleções. A medalha Santos Dumont de Mérito da Força Aérea Brasileira, com a qual colaborei na consolidação e expansão de seu programa de astrofísica, radioastronomia e rastreamento de satélites. Diploma de Educador do Ano do Rotary Clube de Higienópolis, bairro do município de São Paulo, onde se localiza a escola em que trabalhei. Título de cidadão paulistano. E ele disse: vocês do JMC deram meu nome a seu grêmio estudantil, e esta turma fez-se seu paraninfo. A Igreja do Calvário elegeu-me seu pastor emérito. Ele deixa o melhor por último. Recebi essas medalhas, esses diplomas, esse título, esse patrocínio e parênese, esse verbete, essa emerência com o natural ressabiamento do matuto mineiro. Mesmo agora não posso esquivar-me ao mencioná-los, de olhar disfarçado para trás, a fim de ver se é comigo mesmo que falam, ou se é com alguém à retaguarda. São parte da inserção na sociedade, ambiente e na igreja. Paulo mencionava com galhardia sua cidadania romana. O ministério do reverendo Boanerges Ribeiro é o exemplo vívido por excelência do padrão apresentado pelo Manual Presbiteriano. O ministro, cujo cargo e exercício são os primeiros na igreja, deve conhecer a Bíblia e sua teologia, ter cultura geral, ser apto para ensinar e são na fé, irrepreensível na vida, eficiente e zeloso no cumprimento dos seus deveres e ter vida piedosa e gozar de bom conceito dentro e fora da igreja. Após cerca de 60 anos de ministério pastoral dedicado e amplamente profícuo, além de cerca de 50 anos servindo a mesma igreja local, faleceu o reverendo Boanerges Ribeiro no dia 17 de fevereiro de 2003, em São Paulo, deixando esposa, 4 filhos e alguns netos. Segundo repetidamente enfatizado pelo reverendo Paulo Viana de Moura, genro do reverendo Boanerges Ribeiro e pastor titular da igreja, em culto realizado na Igreja Presbiteriana do Calvário, no dia 19 de fevereiro de 2003. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. O reverendo Paulo Viana, ele repetiu insistentemente esse verso na ocasião. E aqui, poderíamos fazer uma pausa, mas antes me permitam só uma deferência ao reverendo Paulo Viana. A origem desses estudos que passei a fazer e ficou, digamos, guardados durante algum tempo, em grande medida teve como ponto de partida o estímulo gerado pelo próprio reverendo Paulo Viana. Por várias vezes ele me ligava e conversávamos por horas, me chamava para pregar, eu fui pregar algumas vezes lá. A última vez que preguei lá foi a vez mais dura de todas. O reverendo Paulo Viana havia falecido na sexta e já estava agendado para pregar lá no domingo. Mas uma dessas conversas, ele disse: olha, tenho 2 convites para lhe fazer. Primeiro, para pregar aqui. O segundo, você precisa vir mais cedo e nós vamos conversar. E ele dizia: eu quero lhe fazer uma proposta, na ocasião, né, quando lá estive. O que você acha de fazer um doutorado estudando o reverendo Boanerges Ribeiro? Nós iremos ceder todos os documentos que precisar, os sermões dele, se vai ter acesso, e poderá estudar o reverendo Boanerges Ribeiro. Minha resposta: fiquei paralisado, obviamente, né? Infelizmente, não foi possível levar adiante, porque ele faleceu já há pouco tempo depois, sem podermos levar a efeito esse objetivo.
mas já inicialmente começamos a estudar aquilo que era possível sobre o reverendo Boanerges, lembrando desses momentos de cafés todas as semanas, introduzido ali inicialmente pelo reverendo Eliezer Bernardes, né? Depois o reverendo Hermisten. Então nós ficávamos ali terças e quintas, 50 minutos pelo menos, ouvindo, aprendendo. Por vezes algumas pessoas, hoje, digamos, tanto quanto conhecidas, iam tomar conselhos com o reverendo Boanerges, podemos ouvir ali, buscá-lo e levá-lo de volta lá todas essas vezes, a grande maioria delas, né? Salvo as vezes que ele ia de Mustang. E o nosso último encontro, sem sabermos que seria o último encontro, ele ocorreu em 2002 e lá estávamos eu, o reverendo Hermisten, o reverendo João Arthur, hoje está nos Estados Unidos, irmão do André, presidente do Grêmio Boanerges Ribeiro, e o Wilson De Angelo, hoje professor de Antigo Testamento no Calvin, nos Estados Unidos. E, com frequência, os cafés duravam 50 minutos, 40, 50 minutos, por volta das 10 até 15 para 11. Nesse último encontro, ele chegou até quase meio-dia. Nunca havia acontecido. Mas que assunto foi esse? Os seus 3 anos como presidente do Supremo Concílio. Infelizmente, era uma época que não existia gravador, né? Nem sei se ele permitiria fazê-lo, mas ficou apenas entre nós. Apenas nós 4 ouvindo ele, mais ou menos 2 horas, lições extremamente preciosas, como todas as demais sempre foram. Então, como eu disse, não há nenhuma isenção. Nenhuma. Isso não significa incapacidade de ser objetivo ou de poder analisar adequadamente algo que é digno e merecedor. Alguns dizem que chegaram, já ouvi isso em alguns lugares, né? Você honra as pessoas quando você aponta os erros e equívocos delas. Obviamente, como homem, o reverendo Boanerges tinha os seus erros e as suas falhas, como todos nós os temos. Eu nunca os vi, confesso. Mas aquilo que é dito sempre foi algo extremamente amável, amigável. E não sei se vão acreditar em mim, mas eu já ouvi o reverendo Boanerges contar piadas e dar boas gargalhadas. E ele ria de um modo muito empolgante, né? Contagiante. Bom, lugar social é uma expressão cunhada pelo Michel de Certeau, que significa exatamente o ambiente em que dá sentido ao discurso do sujeito. Então, é o ambiente em que autoriza o discurso, que estabelece a semântica do discurso, limita também o discurso, o que não é uma coisa ruim. Isso, estar debaixo de um ambiente de autoridade é salutar para todos nós. E também nos confere o linguajar necessário, a estrutura de pensamento, o modo de interpretar as coisas. E esse ambiente que determina a nossa concepção, a nossa visão de mundo, talvez, aqui podemos, ou a linguagem mais próxima, recorrentemente utilizada no nosso meio, seria cosmovisão, né? Então, é determinada exatamente por esse ambiente, por essas relações que se estabelecem. E aqui, esse ambiente que determina a compreensão ideal, adequada do reverendo Boanerges Ribeiro, é o ambiente da igreja. O lugar social do reverendo Boanerges, em que se pese toda a sua influência
como um teólogo público, digamos, né? Alguém que testemunhou as matrizes do Evangelho aplicado em várias áreas, isso só é possível por causa do lugar, digamos, o seu lugar de segurança. O seu lugar de segurança é a igreja. Esse é o seu lugar. E a partir da igreja, ele apresenta suas contribuições, né? Então, podemos entender essa evidência, o seu aspecto mais amplo, que seja a própria Igreja Presbiteriana do Brasil, e o que nos leva a uma melhor compreensão, certamente, né? Então, isso é clarificado quando percorremos as várias funções eclesiásticas que lhe foram confiadas pela própria denominação, por meio de indivíduos pessoais, os representantes legais da própria Igreja Presbiteriana do Brasil. Então, ele foi colocado, digamos, nas posições as quais ele ocupou, tendo sido reconhecido como competente para tais funções pela Igreja. Esse foi o processo, como é o processo natural, todos nós bem sabemos. Então, lembrando que o sujeito historiográfico não é um ser independente, ele reflete o posicionamento do ambiente onde ele está posto. Não que o sujeito seja um mero repetidor de ideias irrefletidas, mas ele se constitui um representante factual de um lugar social, pois faz parte do mesmo corpus constitutivo, o que significa que ele expressa o grupo ao qual ele faz parte, ou seja, a Igreja Presbiteriana, ao mesmo tempo que analisar e conhecer a vida do reverendo Boanerges também nos dá indícios importantes do que foi a Igreja Presbiteriana. Ou, pelo menos, aqui foi, não no sentido que ela deixou de ser, né, mas dentro desse período específico, né, como um representante oficial, não simplesmente por ter sido eleito, né, para diversas funções, mas como alguém que representa a mentalidade da sua denominação. Como sempre foi assim, na verdade, continua sendo do mesmo modo. Os nossos representantes, eles falam mais sobre nós mesmos do que sobre eles, às vezes. Isso no âmbito eclesiástico ou não, né? Lamento. Em alguns casos, isso pode não ser muito agradável, né? Talvez no sentido público, né? Eclesiástico nem tanto, mas público com certeza. Então, falar-se-ia possivelmente no ambiente científico de circunstâncias contingentes para a escolha de determinado indivíduo como representante de certo grupo. No entanto, um teólogo reformado adota coerentemente o termo providência divina para descrever o fato histórico. Então, não é simplesmente coisas jogadas e aleatórias. É a mão de Deus dirigindo. Então, conhecemos o homem, conhecemos o grupo ao qual ele representa e conhecemos também como Deus cuida do homem e da igreja. Então, assim, observemos as diversas funções que foram outorgadas ao reverendo Boanerges. No ano de 1946, apenas cerca de 3 anos após sua ordenação, esteve presente a sua primeira reunião no Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil, realizada no Rio de Janeiro, no templo da Igreja Presbiteriana de Copacabana. Era representante do presbitério de Bauru. Nesta reunião, foi apresentada uma proposta do presbitério de Bauru pelo seu representante, o reverendo Boanerges Ribeiro, com vistas à criação de uma editora que servisse à própria denominação, produzindo e distribuindo literatura de linha reformada. Opa, Casa Editora Presbiteriana tem origem com o reverendo Boanerges Ribeiro. É só a primeira. Tá? O Supremo Concílio aprovou a proposta e nomeou uma comissão para levá-la a efeito, tendo o reverendo Boanerges Ribeiro como presidente. Em 1948 foi oficialmente criada a Casa Editora Presbiteriana. E há algumas histórias da confiança que ele tinha, por exemplo, para comprar, adquirir a primeira sede da Casa Editora, né? Então, empenhando a estabilidade em alguns aspectos, né? Mas precisamos ter uma sede, né? Precisamos ter uma editora. A vida de Miguel Torres, do reverendo Júlio Andrade Ferreira, antigo historiador da IPB, foi a primeira obra publicada pela CEP, seguindo do sistema presbiteriano.
A primeira diretoria, contando com o reverendo Boanerges como diretor-presidente, tomou posse em 4 de abril de 1948 na Igreja Presbiteriana Unida de São Paulo. Durante o período que esteve à frente da CEP, 1947 e 1961, consolidou e sedimentou a proposta inicial. Prova disto é o registro já no Supremo Concílio de 1954. Eis o digesto. Quanto ao relatório da Casa Editora Presbiteriana, o Supremo Concílio resolve registrar um voto de profundo agradecimento a Deus pelo êxito da CEP, que é, hoje, uma grande realidade, fruto do entusiasmo de toda a Igreja, centralizado nesse fervoroso servidor de Cristo e grande idealista. O subtítulo do nosso tema. Reverendo Boanerges Ribeiro. Fervoroso servidor de Cristo e grande idealista. Segundo, recomendar que o estudo financeiro demonstrando ativo e passivo correspondente ao quadriênio seja remetido à comissão executiva para os devidos fins. Recomendar que as igrejas e os pastores deem sempre preferência à CEP na aquisição de livros. Aprovar o relatório. Foi durante gestão do reverendo Boanerges à frente da Casa Editora Presbiteriana que surge na IPB o primeiro empreendimento de tradução e publicação da principal obra da Reforma Protestante do século XVI, as Institutas de João Calvino. Eis o documento. Quanto ao ofício da Casa Editora Presbiteriana, a carta do Dr. Marcel Pradevand, a respeito da edição em português no Brasil da Institutio Religionis Christianae de Calvino, a Comissão Executiva resolve reconhecer a alta conveniência de se editarem as Institutas no Brasil. Cara, lembrando, só vai ocorrer em 1985, os volumes 1 e 2, e 89, os volumes 3 e 4, num português sui generis. Nomear a seguinte comissão para providenciar a tradução e o preparo do texto em português. Reverendo Valdir Carvalho Luz, Reverendo Dr. Benjamin Moraes, Reverendo Professor Júlio de Andrade Ferreira, Reverendo Dr. Otton Guanais Dourado, Reverendo Boanerges Ribeiro, Dr. Walter Schutzer e Reverendo Hans Neumann. Esta comissão poderá nomear tradutor e tradutores, rever textos e aprovar o texto definitivo a editar-se. A mesma comissão fica encarregada de entender-se com a Aliança Mundial Presbiteriana, de modo a unirem-se os esforços de nossa Igreja e os daquela organização para a mesma edição da obra. Convidar a Igreja Presbiteriana Independente a associar-se conosco no preparo do texto, nomeando uma comissão que trabalhe com a nossa. Incumbir a Casa Editora Presbiteriana de fazer a edição e a distribuição da obra. Sexto, encaminhar ao CIP um pedido de colaboração dos boards, devendo a CEP fazer os cálculos dos gastos a fazer, bem como receber a contribuição dos boards, se for concedida, e fazer os pagamentos. Diz o reverendo Boanerges. O francês quientista da tradução feita por Calvino é límpido, cristalino e elegante. Mais tarde, comprei em antiquário de Amsterdã a edição latina de 1561. Me permita um pequeno parênteses. Certa vez, na casa do reverendo Boanerges, ele, como sempre, pediu para a dona Aide passar um café, trazer uns biscoitinhos, e ele, espera um pouquinho que eu volto já. E ele voltou poucos minutos depois, com uma caixa de papelão. Ele abriu a caixa, estava envolto numa flanela, muito bem cuidado. Ele retirou um livro e colocou na minha mão. A última edição das Institutas publicadas com Calvino vivo. 1561. Eu nunca peguei em nada com tanto temor quanto aquele dia. Você imaginar, você olhava assim, pode abrir. Difícil. Calvino estava vivo. Eu lembro dele, reverendo, é o que eu estou pensando, abra. É uma experiência única. O reverendo Boanerges foi representante da IPB nos Estados Unidos. No ano de 1961, foi para a América do Norte, na companhia de sua família, fixando residência em Kansas City, no estado do Missouri.
Aqui o presbítero Marcos vai lembrar mais, né? Foi pastor assistente, 1961-62, na Westport Presbyterian Church, em Kansas City. Fez diversas palestras em várias igrejas presbiterianas deste estado a serviço da Comissão de Missões e Relações Ecumênicas, COEMAR. Mais uma vez, ecumênico aqui tem outro sentido, né? Secretário assistente, Presbitério de Nova York, 1963-64. Diz o digesto. Obreiro fraternal. Quanto ao documento 143, convite da Coemar ao reverendo Boanerges Ribeiro para trabalhar como obreiro fraternal. A comissão executiva resolve atender nos termos do convite, dada a importância do trabalho que esse precioso obreiro irá realizar e apesar da grande falta que sua ausência representa para a IPB, durante esse período de trabalho, fora dos nossos limites. Condicionar a sessão do referido ministro a que, durante sua permanência nos Estados Unidos, seja ele oficialmente um representante da IPB junto à COEMAR. Documento 129, obra missionária, estudo, convite do Board de Nashville. Comissão Executiva resolve aceitar com grande satisfação e profundo interesse o convite do Board de Nashville à IPB para que participe com uma representação de 6 delegados de uma reunião de consulta sobre o novo sentido da obra missionária, em vista das grandes modificações de estrutura e das resoluções políticas e sociais que abalam o mundo moderno. 1962. Nomear os seguintes delegados para compor a representação da IPB: Presidente do Supremo Conselho, Secretário Executivo, Reverendo José Borges do Santo Júnior, Reverendo Boanerges Ribeiro. Documento 149, delegados fraternais. Considerando que 2 ilustres ministros presbiterianos, os reverendos Boanerges Ribeiro e Adalto Dourado, encontrar-se-ão nos Estados Unidos por ocasião das Assembleias Gerais das Igrejas Presbiterianas do Norte e do Sul no ano corrente. Comissão Executiva resolve nomear os reverendos Boanerges Ribeiro e Adalto Dourado como representantes oficiais da IPB naquelas assembleias, sem ônus para a IPB, comunicar aos boards as nomeações em apreço. Documento 14, reverendo Boanerges Ribeiro, quanto ao documento 109, relatório do reverendo Boanerges Ribeiro, representante da IPB junto às igrejas presbiterianas dos Estados Unidos, a Comissão Executiva resolve aprovar nos seguintes termos: tomar conhecimento e apreciar o relatório, inserir em ata um voto de agradecimento ao reverendo Boanerges Ribeiro pelos excelentes trabalhos prestados à IPB quando de sua estada na outra América. No ano de 1964, quando do seu retorno ao Brasil, o reverendo Boanerges é convidado a assumir a direção do jornal Brasil Presbiteriano, órgão oficial da Igreja Presbiteriana do Brasil. O reverendo Boanerges pode ser considerado um dos autores intelectuais do órgão oficial da Igreja Presbiteriana do Brasil. Não vamos perder aí a sequência, né? Casa Editora, Institutas, agora tem a participação no Brasil Presbiteriano também. Em tempos, o Jornal Brasil Presbiteriano, que em tempos passados trazia órgão oficial da Igreja Presbiteriana do Brasil, sucessor de O Puritano e o Norte Evangélico, e agora passa a ser o jornal, o meio de divulgação oficial da IPB, né? Então, 1964, um artigo ele escreve, intitulado Dirigir o Brasil Presbiteriano, diz: lembrei-me da tarde de verão, úmida e opressiva, em que o presbítero Armando Azevedo e eu formulamos a proposta de aquisição de O Puritano pela Igreja e da fundação de uma casa editora presbiteriana. Foi isso em Pederneiras, São Paulo, na reunião ordinária do presbitério de Bauru, 1946. O presbitério de Bauru fez nossa proposta. No Supremo Concílio de 1946, vimos-la aprovada, e eu próprio me vi relator da comissão organizadora, onde estavam Armando Azevedo, João Lupion, Gutenberg de Campos, José Borges do Santo Júnior e Galdino Moreira, mas a comissão executiva posterior ao Supremo Concílio de 1946 transformou a compra do jornal e sua administração em operação à parte. Isto, depois ele diz, né, em 1964, lá se vão 18 anos,
desde a tarde opressiva de verão em que Armando Azevedo e eu nos propusemos a dar uma imprensa à Igreja Presbiteriana do Brasil. Até a morte foi-me ele companheiro leal e precioso. Em o Jornal Brasil Presbiteriano, ano 7º, São Paulo, maio de 64, sob a chamada de capa, novo diretor do Brasil Presbiteriano, convidado, o reverendo Boanerges Ribeiro, estuda-se completa reestruturação do Jornal da Igreja. Eis a notícia. Em reunião extraordinária da Comissão Executiva do Supremo Concílio, realizada em Campinas em 29 de abril do corrente ano, solicitou o reverendo Domício Pereira de Matos, em documento escrito, a sua exoneração dos cargos de diretor e redator-chefe do Brasil Presbiteriano. O pedido de exoneração foi aceito por voto unânime na mesma reunião e encarregada à mesa do Supremo Concílio de providenciar a imediata substituição do reverendo Domício nos cargos acima referidos. Entrou à mesa em entendimento com o reverendo Boanerges Ribeiro e obteve dele a aceitação em caráter provisório da direção e redação do órgão oficial da IPB, até que a Secretaria Executiva, em sua próxima reunião, delibere em definitivo sobre o assunto, Comissão Executiva. Encarregou-se o reverendo Boanerges, por solicitação da mesa, de proceder a um estudo cuidadoso no sentido de tornar o jornal órgão eficiente do pensamento da IPB. Elaborará o reverendo Boanerges um plano nesse sentido que será apresentado à executiva na sua próxima reunião. Orientação. Resolveu a mesa que nessa fase provisória o Brasil Presbiteriano seguirá a seguinte orientação até posterior pronunciamento sobre o assunto. Primeiro, que o jornal procure refletir o pensamento oficial da Igreja, admitindo, todavia, matéria discordante desse pensamento, desde que seja apresentado em termos convenientes e dentro da ética da boa imprensa cristã. Segundo, que o material noticioso de interesse local ceda lugar ao noticiário de informação geral da obra da Igreja e de interesse nacional. O digesto, mais uma vez, mostra. Brasil Presbiteriano, situação, sugestões, documento 66, 110, relatório da Secretaria Executiva sobre a situação do Brasil Presbiteriano. A Comissão Executiva resolve aprovar o documento nos seguintes termos. Agradecer ao reverendo Boanerges Ribeiro a sua contribuição por 7 meses dirigindo o órgão oficial da IPB. Encaminhar à CEP as seguintes sugestões do relatório do diretor do Brasil Presbiteriano. A necessidade de escritório da direção do jornal. Verba especial para expediente, viagens e correspondência. Encarregar o senhor diretor de formar um corpo redatorial representativo das diversas regiões do Brasil. Quarto, proceder imediatamente à eleição do diretor e redator responsável por voto secreto. Quem será eleito? O reverendo Boanerges Ribeiro é eleito diretor e redator-chefe do Brasil Presbiteriano, em fevereiro de 1965. Notícia que está no Brasil Presbiteriano deste ano. O digesto diz, primeiro ponto, congratular-se com o reverendo Boanerges Ribeiro pela sua operosidade à frente do Brasil Presbiteriano, a qual, a despeito das atuais conjunturas em que se encontra o país, atingido por esdrúxulas ideologias político-administrativas, tem mantido o jornal na linha de pensamento que convém à IPB. Reconhecer que, embora o jornal tenha muito em que pode e deve melhorar, contudo já tem conseguido algo de bom e desejável, como seja pontualidade na circulação e variedade de matéria. 3. Manifestar a apreciação deste concílio pela firmeza e lealdade aos padrões doutrinários da IPB que o jornal apresenta em seus editoriais, o que é de real significação face aos extremos teológicos tão em contradição nos dias atuais. Lembrando, 1966. Em 1985, o reverendo Boanerges Ribeiro deixa, a pedido próprio, o cargo de diretor responsável do Jornal Brasil Presbiteriano. Em 1985, temos aqui o registro, tomar conhecimento e aprovar. No decorrer do seu ministério, o reverendo Boanerges Ribeiro representou amplamente a Igreja por uma diversidade de vezes, ocasiões, circunstâncias e lugares do mundo.
Ministrou os seguintes cursos: Sociologia da Religião, a Igreja Brasileira e Industrialização do País, no Instituto de Relações Industriais, Seminário Presbiteriano McCormick, Estados Unidos, Filosofia e História da Igreja no Seminário Teológico Presbiteriano de Campinas. Participou como delegado dos congressos Aliança das Igrejas Presbiterianas da América Latina, Cidade do México, Aliança Mundial das Igrejas Presbiterianas e Reformadas, São Paulo, Primeiro Congresso Mundial de Evangelização, Berlim Ocidental, foi membro do 8º Congresso Interamericano de Filosofia, 1972, Brasília, e da 3ª World Conference of College and University Presidents em Boston. Foi preletor do Sínodo Reformado Ecumênico, Sydney, Austrália, e da Assembleia Geral da Igreja Presbiteriana na América, Jackson, Mississippi. Entre as inúmeras conferências e preleções pronunciadas destacam-se Congresso da Aliança Latino-Americana das Igrejas Presbiterianas, Cidade do México, preletor. Primeiro Seminário Internacional de Literatura para Adultos Recém-Alfabetizados, Jerusalém. Ciclo de conferências sobre a situação social e religiosa da América Latina, promovido pela United Presbyterian Church, Estados Unidos, preletor. Conferências feitas ao staff da Comissão de Relações Ecumênicas e Missão, Igreja Presbiteriana Unida, Chicago, a Primeira Igreja Presbiteriana de Springfield, a Primeira Igreja de St. Luke, a Igreja Presbiteriana da Terceira Avenida de St. Joseph, Missouri, a Aliança dos Pastores de Jefferson City, a Primeira Igreja Presbiteriana de Edwardsville, a Igreja Presbiteriana do Calvário em Springfield, a Igreja Presbiteriana de Urich, ao Congresso dos Homens do Presbitério de St. Joseph. Então, aqui há uma revista, né, da Universidade Mackenzie, em 1981, mostrando exatamente qual é o currículo, né, do seu presidente e do seu chanceler, né? Foi nomeado e atuou como representante da Igreja Presbiteriana do Brasil em diversas ocasiões. Então, eu terei que pular algumas delas, né? Mas aqui, Igreja Presbiteriana da Coreia, foi como representante, depois continuam as séries de documentações, Estados Unidos, permanece, né? E aqui vale destacar, aprovar a afirmação do representante da Igreja Presbiteriana do Brasil à consulta, Reverendo Boanerges Ribeiro, de que a teologia subjacente à missão da Igreja deve sempre afirmar a verdade bíblica de que somente pela fé em Jesus Cristo é que alguém pode ser salvo. Isso é contra o conceito ecumênico atualmente em vigor também, né? Documento 16, Reverendo Boanerges Ribeiro, relatório de comparecimento à Assembleia Geral da Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos. Então, Reverendo Boanerges Ribeiro, referente ao seu comparecimento à Assembleia da Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos como representante da Igreja Presbiteriana do Brasil, a Comissão Executiva do Supremo Conselho resolve tomar conhecimento. Segundo, ressaltar a ênfase dada no relatório do Reverendo Boanerges de que a evangelização, tal como a compreendemos, ou seja, proclamação de que em Jesus Cristo e somente pela fé nele pode o homem salvar-se, vem naquela igreja perdendo relevo, face à orientação da igreja nativa para a libertação em um entendimento marxista, histórico-materialista, que recebe ênfase, recursos e pessoal. Ele se posicionou contra. Alertar a Igreja Presbiteriana do Brasil contra a possível infiltração de pessoas oriundas de tal orientação. Apreciar a atuação firme e fiel do Reverendo Boanerges como representante da Igreja Presbiteriana do Brasil. Os documentos continuam no mesmo teor, né? Credenciar o Reverendo Boanerges Ribeiro como representante da Igreja Presbiteriana do Brasil para entendimento com a Igreja Presbiteriana na América e ou instituições a ela relacionadas, bem como Igreja Evangélica Presbiteriana dos Estados Unidos e outras igrejas naquele país, que sejam genuinamente evangélicas, bíblicas e reformadas, visando a celebração de futuros acordos de cooperação. Ele representava a igreja. Também ocupou diversos cargos administrativos, tais como conselheiro dos Conselhos Deliberativos do Instituto Mackenzie, superior da Universidade Mackenzie, diretor da Fundação Educacional Presbiteriana,
Deliberativo do Instituto Nacional Presbiteriano de Educação, Brasília. Deliberativo do Seminário Teológico Presbiteriano. Membro da Comissão Municipal do Mobral de São Paulo. Então, 1970, né? Eis o documento. Aprovar o relatório do Conselho de Curadores junto ao Instituto Mackenzie, manifestando seu reconhecimento pelo modo eficiente e zeloso com que esse órgão procurou atuar na defesa dos direitos da Igreja Presbiteriana do Brasil. Qual é o contexto? Mackenzie fora perdido, tomado pelo regime militar. Este evento por si só coloca como ação de má-fé ou obtusidade aqueles que querem associar o reverendo Boanerges a qualquer relação com o militarismo. Bom, se fosse, não teríamos sofrido, né? Mas foi exatamente o contrário, ele foi um guerreiro insistente. A igreja teria perdido muito. Os bens da igreja pertencem à igreja. Fruto do dízimo de muitas pessoas simples, Brasil afora. De recebimento, de investimento da nossa igreja originária. É a igreja que está em jogo. Confirmar e resolver sua confiança na atuação do Conselho de Curadores do reverendo Boanerges Ribeiro como seu representante junto ao Conselho Deliberativo do Instituto Mackenzie. Manifestar publicamente seu reconhecimento e aplauso às seguintes pessoas. Reverendo Boanerges Ribeiro, pela maneira com que tem defendido a Igreja Presbiteriana do Brasil do ambiente hostil que lhe vem proporcionando o Conselho Deliberativo Mackenzie. O reverendo Boanerges Ribeiro atuou como presidente e chanceler da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Ocupou os 2 cargos. Um dia desses, há um tempo atrás, em conversa com o atual chanceler, ele mostrava, olha, colocamos a foto aqui. E ele dizia, uma hora a gente precisava conversar mais, eu queria conhecer mais a vida desse homem. Então, vamos conversar, reverendo. Então, está lá na galeria, na chancelaria do Mackenzie. Lá está a foto do reverendo Boanerges Ribeiro. Afirma o reverendo Alderi Souza de Matos, historiador oficial da Igreja Presbiteriana do Brasil. Foi presidente do Instituto Mackenzie por 12 anos e chanceler da Universidade Mackenzie. Fundou o Instituto Educacional Mackenzie do Tamboré, um subúrbio de São Paulo, onde adquiriu uma área de 750 mil metros quadrados e construiu o campus. Na ocasião, o Mackenzie Tamboré, hoje Alphaville, né? Era algo irrelevante em vários sentidos, financeiro, não era Alphaville. Nos metros quadrados mais caros do país, né? Talvez do mundo, em certa medida, proporcionalmente falando. Alguns ousaram dizer que, olha, não podemos, esse homem não sabe o que está fazendo. Pouco tempo depois surge Alphaville e Mackenzie com uma posse absurda, de valor inominável, talvez. E aqueles que fizeram aquelas críticas, não se sabe por que, sumiram. Capacidade de visão única, de uma capacidade de administração absurda. Conseguir ver antecipadamente. Claro, Deus instrui, né? Esse é um dos mais belos exemplos de alguém que contribuiu muito com a igreja nesse aspecto. Criou o Instituto Tecnológico Mackenzie e o Centro de Processamento de Dados. Isso daqui na década de 80. Né? Então, processamento de dados na década de 80. Informática, tecnologia. Hoje a briga é com o ChatGPT, né? Em sua administração, construiu o novo edifício da Escola Americana. O campus central de Higienópolis recebeu muitos melhoramentos,
empreendeu grande luta pela preservação desse patrimônio histórico da IPB, quando o mesmo se viu ameaçado de desapropriação. Esse é o documento que entra em maiores detalhes, não precisamos lê-lo. Esse é o contexto, mas resolve. Consignar um voto de apreciação e aplausos ao reverendo Boanerges Ribeiro e a sua brilhante equipe pela gloriosa vitória da conquista do Instituto Mackenzie ao patrimônio da Igreja Presbiteriana do Brasil. Mackenzie não foi perdido. O reverendo Boanerges Ribeiro foi o fundador do Seminário Teológico Presbiteriano Reverendo José Manuel da Conceição. Uma das suas, convenhamos, né, vamos concordar, talvez das suas maiores contribuições, né? Acho que concordamos nisso, né? E da Fundação Educacional Reverendo José Manuel da Conceição. Aqui já seria uma história à parte belíssima, né? De um estrategista, de fato, um visionário no bom sentido, de conseguir ter uma capacidade de gestão absurda. Nome dado a ambos em justa homenagem, é o primeiro pastor protestante brasileiro ordenado na Igreja Presbiteriana do Brasil, em 17 de dezembro de 1865. Vale o parêntese de que o dia do pastor é 17 de dezembro. Os demais nós não seguimos. O JMC foi criado em 11 de fevereiro de 1980, primeiramente como extensão do Seminário Presbiteriano do Sul, mas no Supremo Concílio de 82 foi constituído como seminário. O reverendo Boanerges também foi membro efetivo do Conselho Deliberativo do JMC. Documento de Sínodo Santos Borda do Campo, proposta para a criação do seminário. Do Sínodo Santos Borda do Campo, propondo a criação de um seminário de nossa igreja na cidade de São Paulo, considerando que já está em seu 3º ano de funcionamento a extensão do Seminário Presbiteriano do Sul em São Paulo. Considerando que a procura da extensão em São Paulo é crescente e que há 4 sínodos na Grande São Paulo, considerando que há professores habilitados, alguns dos quais inclusive lecionam também em Campinas, considerando que a extensão em São Paulo funciona sem ônus para o Supremo Concílio, obra da Fundação, resolve criar o Seminário Presbiteriano na capital de São Paulo, do estado de São Paulo, denominando o Seminário Presbiteriano Reverendo José Manuel da Conceição. Autorizar o Conselho Deliberativo do Seminário Presbiteriano do Sul a preparar regimento para o Seminário Presbiteriano José Manuel da Conceição, a ser aprovado pela Comissão Executiva do Supremo Concílio. Autorizar a Comissão Executiva do Supremo Concílio a eleger o Conselho Deliberativo do Seminário. 4. A instalação somente se fará com a garantia de que o novo seminário funcionará sem ônus para o Supremo Concílio. 1983, eis aqui a nomeação do Conselho, o reverendo Boanerges aqui. Os membros efetivos, alguns vão lembrar, alguns pastores, vale a pena lê-los. Reverendo Abel José de Paula, reverendo Lugero Machado Moraes, reverendo Marcelino Pires de Carvalho, reverendo Boanerges Ribeiro, presbítero Paulo Breda Filho, presbítero Marcos Serra Ribeiro, está aqui conosco hoje. Presbítero Abílio da Silva Coelho, presbítero José Arantes Costa, presbítero Fuad Miguel, membros suplentes, reverendo Saulo Conde, presbítero Renato Guimarães, presbítero Erci Moreira. Presbítero Renato, também presbítero do Calvário, né? Foi presbítero do Calvário, né? Hoje, o Grêmio Estudantil desse seminário possui como justo reconhecimento o nome do reverendo. Aqui no JMC foi criado o primeiro programa de pós-graduação da Igreja Presbiteriana do Brasil, sob a participação direta e determinante do reverendo Boanerges Ribeiro. Não seria exagero desejar que tivéssemos novamente, né, reverendo? Me permita expressar o meu desejo. E espero que me acompanhem com esse desejo. Vale salientar aqui só uma... Não seria exagero dizer que este programa de pós-graduação foi o melhor programa de pós-graduação do mundo, de todos os tempos. Explico por quê. É chocante dizer isso, né?
Você pode olhar hoje os grandes programas de pós-graduação em teologia no mundo, você tem um grande nome, 2, em cada seminário, no máximo. Aqui não. O reverendo Boanerges buscou contato com os melhores de cada área e os trouxe para cá. Isso nunca existiu em nenhum outro lugar. Entendem por que eu digo que foi o melhor de todos os tempos no mundo? Por isso. Então, Kistemacher esteve aqui, Huckman esteve aqui, deu palestra lá embaixo, né, na garagem, né, onde era a garagem, né, houve várias mudanças de lá para cá, né. Quem mais? Van Groningen. Moisés Silva, creio que não, foi depois. Fred Cluster, aluno de Calbart, né? Fred Cluster. O próprio reverendo Boanerges Ribeiro. Então, pois não. Claro. É verdade, velho. Obrigado, reverendo. Um dos nomes seria, pela segunda vez, né? O Schaefer teve a oportunidade de vir ao Brasil, uma delas ligado à Igreja Presbiteriana Conservadora, acho, salvo engano, na década de 60. A segunda oportunidade foi com o reverendo Boanerges, de tê-lo trazido, mas em 1984 ele faleceu de câncer, né? Não pôde. Ao que consta, ele não veio porque já estava muito doente, não poderia vir. Então, Francis Schaeffer poderia ter o JMC no seu currículo. Chegou perto, né? Chegou perto, né? Então, poderia ter. Então, percebe-se aqui, lá no apartamento, Constantino, né, apartamento 92, salvo engano. Não sei se tem alguém que reside lá nesse apartamento aqui. Você ainda deve respirar os ares, porque é lá que o reverendo Gerhard van Groningen ficava hospedado. Ele ficava junto com a sua esposa Harriet, né? E eu conheci o reverendo Van Groningen, conversamos rapidamente. Estávamos eu e o João Arthur, irmão do André. O João Arthur é maior que o André. Mas diante do Van Groningen, o João era quase um anão. Então, de fato, aquilo que se conta, né? Quem digitou os livros do Van Groningen foi a esposa. Porque o tamanho da mão dele, ele não conseguia digitar uma tecla apenas. Saíam várias. De fato, era um gigante nórdico, né? E a sua esposa, Harriet, pequenininha. Há muitas histórias interessantes, mas talvez não seja prudente deixá-las registradas e gravadas. Aqui o conselho também, mais uma vez, temos, né? E algo interessante aqui. Relatório do Conselho Deliberativo do Seminário Teológico Presbiteriano Reverendo José Manuel da Conceição. A Comissão Executiva do Supremo Concílio resolve aprovar com voto de apreciação, destacando, primeiro, um número apreciável de alunos, 74. 1985, tá? Segundo, formação de sua primeira turma de 6 bacharéis em teologia. Enriquecimento da biblioteca com 672 novos volumes. Tem muita coisa preciosa nessa biblioteca. 4. O curso de mestrado em teologia com 4 áreas de concentração, havendo 47 bacharéis inscritos em teologia pastoral, o que torna oportuno estabelecer-se critérios de seleção, a fim de limitar em 25 mestrandos, pois maior número torna o curso pouco eficiente, segundo pensa o reverendo Boanerges Ribeiro, do Conselho Deliberativo. Então, nesse sentido, quantidade de alunos não é um argumento positivo.
menos alunos nesse sentido é mais produtivo. Essa é a tese dele. Está corretíssima, como sempre. Que os mestrandos aprovados nos exames orais estão agora na fase de redação de suas teses. 6. Admissão de 4 novos professores a partir de 1985. Salvo engano, me corrija, reverendo, o senhor é um deles, né? Em 85? Temos aqui a comprovação, o reverendo Hermsten, um desses professores que chegou nesse ano. Desde 1985. E vale o apontamento, o reverendo Hermsten é o professor de seminário da nossa igreja de maior tempo dedicado à formação de pastores na nossa igreja. Continuamente, né? Sem parar, né? E não começou em 85, né? Começou um pouco antes, né? Em 80. O reverendo Bonerges diz: participei da criação do seminário José Manuel da Conceição com seu curso de mestrado teológico. Ali se fez uma escola de teologia reformada calviniana. Pela primeira vez no nosso país, na nossa igreja, nós tivemos um curso de pós-graduação reformado no Brasil, aqui. Defendeu amplamente as sociedades internas da igreja como algo de grande importância para a sua vitalidade. Foi o editor responsável pela publicação da Revista das Senhoras, a SAF, e a Revista da Mocidade, e mais tarde, a Revista do Trabalho Infantil. Relatório da comissão. Relatório da comissão encarregada da literatura do trabalho da infância. A Comissão Executiva do Supremo Conselho resolve aproveitar o referido relatório e autorizar o registro da revista Juvenis por Cristo, bem como indicar o reverendo Bonerges Ribeiro para assumir a responsabilidade jornalística da referida revista. Mas até crianças, até o CP, não escapou nada, né? Não escapou nada. Serviu a igreja em todos os níveis, com maestria em todos eles. Durante os anos de 1966 a 78, serviu a Igreja Presbiteriana do Brasil como presidente do Supremo Concílio e durante os anos de 78 a 82, serviu como vice-presidente. Também teve a honra, dada pelos votantes presentes, de presidir todos os concílios que fez parte durante seu ministério. 1978, voto de apreciação pelos relevantes serviços do reverendo Bonerges Ribeiro. O Supremo Concílio, considerando o trabalho hercúleo e produtivo desempenhado pelo reverendo Bonerges Ribeiro na presidência do Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil em seus 3 mandatos, considerando os momentos históricos da nossa igreja superados pelo digno servo de Deus, considerando o revigoramento de nossa igreja em todos os seus aspectos, sob a dinâmica presidência do referido homem público à causa do reino. Me permitam um parêntese, certamente todos os palestrantes de terça a quinta são excelentes, mas eu faço uma deferência especial ao meu conterrâneo, o reverendo Alceu Davi Cunha, na quinta-feira. Ele vai descrever, certamente, em detalhes próximos, pessoais, de alguém que viu em loco todo esse processo. Então, observem com atenção. Resolve consignar um voto de apreciação e agradecimento ao reverendo Bonerges Ribeiro pelos relevantes serviços prestados à Igreja Presbiteriana do Brasil durante o exercício do seu mandato de presidente do Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil em 3 legislaturas. Diante dos documentos apresentados que comprovam os fatos, não há dúvidas de que o reverendo Bonerges Ribeiro teve como seu lugar social de atividade a Igreja Presbiteriana do Brasil, e a ela serviu com todo empenho até o fim de seus dias. E eu creio que, para encerrar, Calvino resume muito bem aqui. Ele diz, comentando o Salmo 131, temos de ser contentes com o quinhão que Deus nos designou, considerar aquilo para o que Deus nos chama, e não almejar modelarmos nosso próprio quinhão. Temos de ser moderados em nossos desejos, evitar envolvimento em empreendimentos temerários,
e limitar-nos alegremente à nossa própria esfera, em vez de tentar grandes coisas. Me parece que aqui resume muito bem o reverendo Boanerges. No entanto, Deus havia reservado para ele grandes coisas. O capacitou, sustentou, fortaleceu. Circunstâncias, às vezes, desfavoráveis, muitas delas, mas levou a pleno efeito e a contento. Um homem que certamente sempre se colocou debaixo da vontade de Deus. Submisso à vontade de Deus. E Calvino, em outro momento, fala, né? Entrego meu coração como uma oferta de sacrifício ao Senhor. Me parece representar o reverendo Boanerges. Muito obrigado a todos pela paciência. Que Deus nos abençoe e nos ajude a aprendermos com a vida desse homem, servo de Deus. Deus nos abençoe, irmãos.